Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este vídeo, a este canal. Vamos falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Só no vídeo de hoje, obviamente, vamos repercutir a partida de ontem, né? Eu vi muita gente falando besteira, então eu queria trazer a nossa versão aqui do jogo de ontem, que teve muita coisa ali que dá para a gente se preocupar com relação ao próximo jogo, que é o jogo diante do Grêmio. Obviamente que o jogo de ontem era um jogo que a gente provavelmente iria perder, porque o Atlético Mineiro é um time muito mais forte do que a gente, é um time com muito mais estrelas e muito mais entrosado. Então, não dá para a gente ficar se lamentando muito com relação a essa derrota, é levantar a cabeça e seguir firme para o próximo jogo. Vamos falar também sobre as estreias aqui de Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues e Alex Teixeira, tudo nesse vídeo aqui para vocês. Então eu peço, humildemente, deixa seu like aqui embaixo para ajudar o vídeo a chegar para mais pessoas aí. E se inscreve no canal se estiver caindo de paraquedas por aqui. É importante que você se inscreva, ative as notificações para você não perder quando a gente postar algum vídeo aqui para vocês. Tendo dito isso, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando um pouco sobre o jogo de ontem. Eu fiz um pós-jogo ontem aqui, o pós-jogo a galera até colou lá no pós-jogo. Então é importante agradecer a você que participou do pós-jogo ontem. A você, por exemplo, que está sempre assistindo os vídeos aqui, você que é inscrito, obviamente, está sempre dando moral aqui, eu agradeço mesmo de coração a todos vocês. E sobre o jogo de ontem, a gente vai, por exemplo, pegar alguns pontos aqui que eu julgo ser importantes e preocupantes para a sequência do Vasco no próximo jogo. Muito se falou aí sobre a questão de quem foi o culpado, quem não foi o culpado. Eu vi muita gente crucificando aí jogadores que não mereciam ser crucificados e passando pano para jogadores que merecem ser crucificados. E aí a gente pode colocar como fator principal na derrota do Vasco de ontem, apesar dos pesares, a gente pode colocar o Bruno Prachedes, que é um jogador, por exemplo, que merece críticas sim. Se a mídia faz crítica desses jogadores, se a mídia que nem a vascaína faz críticas, por que a gente que é torcida, que está vendo esse cara desempenhar mal dentro de campo, não pode criticar ele? Então ele não está sendo crucificado, não. Ele está sendo um jogador que está sendo cobrado porque ele entra com a camisa do Vasco da Gama e ele não consegue desempenhar futebol digno do torcedor vascaíno assistir ele. Esse é um ponto principal. Não tem como o jogador dar um passe, uma assistência pro Hulk e ver aquilo ali acontecendo e a gente fechar os olhos e acreditar que o jogador, por exemplo, é um bom jogador. Não dá para ter mais esse Prachedes como titular do Vasco da Gama. Esse é o ponto principal. E aí eu vi pessoas criticando o Léo Jardim. Gente, o Léo Jardim não teve culpa nenhuma no segundo gol. A culpa é exclusiva do Bruno Prachedes, que colocou o Hulk na cara do gol. E aí você vai falar do Léo Pelé. O Léo Pelé é ruim, cara. Não adianta você botar o Léo Pelé no mano a mano com qualquer jogador. Não precisa ser o Hulk, não. Você vai botar o Léo Pelé no mano a mano com qualquer jogador e não vai dar certo. Porque o que acontece? Ele também falhou. Porque ele, ao invés de tirar a bola para a lateral ou dar um rapa no Hulk, ia ser expulso, mas e daí? Não, ele preferiu chutar a bola em cima do Hulk. Então, assim, com esses jogadores a gente vê que não vai dar. Essa zaga nossa é ruim. É uma zaga lenta. Pô, eu vi gente ontem atacando o Hugo Moura, gente. O Hugo Moura tá jogando pra caramba, dá licença. Canal aí falando do Hugo Moura, falando que o Hugo Moura é horrível, crucificando o jogador que não teve culpa nenhuma. Que culpa que o Hugo Moura teve nos 2 gols aí do Atlético Mineiro? Que culpa que o Hugo Moura teve? Pô, vamos ser honestos, gente. Aí você vai lá e culpa o Hugo Moura. O Hugo Moura vem desempenhando muito bem dentro daquilo que ele se propõe a fazer, dentro daquilo que o treinador manda ele fazer. Pô, você vai esperar que o Hugo Moura chegue lá na frente e faça 200 gols? Não, pô. Então, assim, muito equívoco da galera aí, cara, em mirar canhão para jogadores que não merecem. Pô, eu vi gente falando mal do Verratti, gente. Não é assim. Não é assim, gente. O time tava montado de um jeito que não dava para ganhar do Atlético Mineiro. E aí o time ajuda, gente. Então, sobre o jogo, não tem o que falar, a não ser falar para a gente levantar a cabeça e, por exemplo, torcer para que o Rafael Paiva
não se perca em suas convicções, porque ele está convicto de que tem que manter o Praxedes, de que tem que dar confiança para o Praxedes. E o Rafael Paiva, o negócio é o seguinte, aqui é Vasco da Gama, amigo, você sabe disso. Não dá para você ficar bancando jogadores que não têm a mínima condição, por exemplo, de jogar com a camisa do Vasco da Gama. E ele tem opções, gente. Eu vi gente falando assim, vai botar quem no lugar do Praxedes? Pô, ele tinha opção, gente. Ele poderia pegar o Matheus Cocão, botar para fazer a função do Praxedes e botar o Zé Gabriel. Eu sou treinador de futebol? Não. Mas eu enxerguei que ele poderia fazer isso. Poderia botar o JP. Não quero queimar os meninos. Mas aí você sacrifica o time por conta disso. Se perder com o JP, com o Praxedes, perdeu, gente. E aí a gente vai enfrentar um Grêmio que tá mal das pernas. Eu não tenho medo do Grêmio, não. O Grêmio hoje é um time que tá muito mal das pernas. E dá sim pra gente conquistar uma vitória diante do Grêmio. É só o Rafael Paiva fazer o que ele tem que fazer, que é não colocar jogadores que comprometam o sistema defensivo que ele montou. É simples assim. E aí também tem um ponto que eu gostaria de levantar com vocês, que é o seguinte: muitas pessoas falaram que a arbitragem não teve culpa. Eu vi canal falando que a arbitragem não teve culpa. A arbitragem teve culpa sim. A arbitragem é ruim. Você que é vascaíno, por exemplo, você tem dever moral de falar mal dessa arbitragem do Brasileirão. Não tem essa de que erra para todo mundo, não. Pênalti simulado não é qualquer time que ganha, não. Você vê esses pênaltis aí. Você vê o VAR sacaneando um monte de time aí, priorizando outros times. Não tem esse negócio de arbitragem é igualitária na hora de errar para todo mundo, não. O Vasco teve pênaltis ali que não foram marcados. O Vasco foi prejudicado, sim. E a gente tem dever de falar sobre isso, porque 2 ex-árbitros ontem, o Simon, o outro lá, falou que a arbitragem prejudicou, gente. Foi ruim. Quem sou eu? Quem é qualquer canal aí para falar que a arbitragem não prejudicou? Então, assim, vamos ser honestos, vamos parar com esse negócio de ficar querendo ser imparcial. Vamos parar com esse negócio de ficar querendo fazer média com torcida de outro time aí, só para poder ganhar visualização e like. Vamos parar com isso, gente. Isso aqui é Vasco da Gama. Se a gente ficar com esse negócio, aí vamos ser honestos na hora de avaliar a arbitragem. A gente vai continuar se lascando como sempre. Porque os caras nunca são honestos na hora de falar do Vasco, na hora de apitar um pênalti contra o Vasco, na hora, por exemplo, de prejudicar o Vasco. E eu não vejo torcedor de ninguém aqui. De ninguém. Eu não vejo torcedor do Fluminense, não vejo torcedor do Botafogo, não vejo torcedor do Flamengo. Eu não vejo torcedor de time nenhum defendendo o Vasco da Gama com relação à arbitragem. E por que a gente, vascaíno, tem que ficar defendendo outros clubes com relação à arbitragem? Vamos abrir a mente, pessoal. Vamos entender que isso aqui é cada um lutando por si. Não adianta nada a gente falar que o Vasco é contra tudo, contra todos, e depois ficar fazendo média com torcida de outros times só para poder os caras ficarem ali no chat ali, fazendo bombar a nossa live. Vamos ser honestos. E aí, a gente tem também a estreia aí do Felipe Coutinho, uma estreia manchada, uma estreia, por exemplo, apagada por conta de decisões extracampos. E aí eu posso falar, cara, por que botou o Felipe Coutinho com 2 a 0 nas costas? Aí eu vi gente falando, mas por que não podia botar o Felipe Coutinho no primeiro tempo, senão ia estourar o jogador? É mesmo? O mesmo canal que falou isso foi o mesmo canal que criticou o Rafael Paiva, quando o Rafael Paiva, por exemplo, tirou o Payet por conta de determinação médica, o Payet saiu dando chilique. Esse mesmo canal aí que falou isso daí, falou que o Rafael Paiva tinha que ser demitido. Então assim, pessoal, não é assim, gente. Aí o Felipe Coutinho tem uma estreia manchada. Eu nem colocava ele, cara. Se eu vi que o Vasco estava perdendo e não ia ganhar, eu nem colocava o Felipe Coutinho. Nem botava. E aí teve uma estreia apagada. Tentou fazer alguma coisa ali, dar um lançamento, dar um passe, mas tá fora de ritmo. E aí você tem, por exemplo, o Emerson Rodrigues, que até entrou bem. Entrou ali fazendo uma fumacinha ali pela lateral esquerda, pela ponta esquerda. E aí cortando, tentando driblar, tentando fazer alguma coisa. Só que o Emerson Rodrigues esbarrou na dificuldade que eu já apontei que ele tem. E que o SofaScore apontou que ele tem. Que é a tomada de decisão. Ele dribla, ele rabisca, mas na hora da decisão final ele não sabe se chuta, ele não sabe se cruza.
E ontem ficou meio nítido, mas ele é um bom jogador. Pelo menos demonstrou que quer fazer alguma coisa, tá? Nesse time. E demonstrou que se continuar querendo fazer alguma coisa e o David não fizer nada, fizer um jogo bom, um jogo ruim, ele vai pegar a vaga do David. Vai pegar. Eu sei que o Paiva vai manter os princípios de manter esses jogadores, mas vai chegar uma hora que não vai dar. E aí você teve o Alex Teixeira, que também não serve de parâmetro, porque ia fazer o quê, já que entrou praticamente no final do jogo. Então, assim, é complicado. Estou gravando esse vídeo aqui justamente para a gente fazer esse desabafo final aqui desse jogo. Entendeu? Final, para a gente não falar mais sobre esse jogo aqui. Para a gente chegar mais tarde na nossa live, falar sobre as falas do Paiva, repercutir, por exemplo, as coisas que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama, da gente, por exemplo, analisar essas estreias aí, ver o que a gente pode tirar de bom dessas estreias desses jogadores. Mas eu tenho que vir aqui falar isso, cara. O vídeo hoje é disso aqui, porque esse canal aqui também é um canal de torcedor. Então eu venho aqui, falo o que me der na telha mesmo. Às vezes não trago pauta, não trago notícia, não trago nada. Não tem notícia nenhuma. Eu vou ficar aqui enganando vocês, falando de jogador, falando de zagueiro chegando. Não vou ficar aqui fazendo isso não, cara. Não vou ficar aqui fazendo isso não. É uma vitória, é uma derrota que não foi doída porque o adversário é mais forte. Mas se a gente ficar insistindo, se o Rafael Paiva ficar insistindo nos mesmos erros, vai ficar difícil da gente começar a defender o Rafael Paiva. A culpa ontem não foi dele, mas quem escala é ele. Quem bota os caras no campo é ele. Quem tem que entender que o Praxedes não é jogador pro Vasco da Gama é ele. Não sou eu. E não vem com esse papo também de o time que tava ganhando, ninguém tava falando nada. Não, não é assim, cara. Não é assim. O time tava ganhando, mas tava ganhando algumas partidas aí no sufoco. E foi só o Praxedes voltar, o Léo Pelé voltar, que o time voltou a desempenhar mal, cara. Vamos ser honestos, gente. Pô, vamos ser honestos com relação a isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Então é isso, pessoal. Então é isso. Se eu for ficar falando aqui, não vou ficar metendo pau em jogador aqui. Pelo menos mais 30 minutos de vídeo aqui. Peço para vocês, como sempre, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, fui. Até o próximo vídeo.